dia eu te entrevisto, amigo. Eu vou ficar aqui só para ver os números. Sim. Eu não sabia teu cargo, eu achava que era arquiteta, mas... Não, eu sou arquiteta, sim, mas sim, hoje eu eu sou coordenadora de um departamento. Sim, sim. Com o Vinícius trabalha? Com o Vini? Sim, com o Vini. Boa noite, aqui é Pedro Molnar, jornalista do Repórter Coibense. Está começando mais um podcast Papo Coibense, aqui no nosso site Repórter Coibense, onde toda quinta-feira, desta semana passada, nós estamos aqui no estúdio da Rede de Comunicação Guaíba, grande parceiro hoje do Repórter Coibense. E para esse segundo programa do nosso podcast, está a nossa convidada, Tatiana Santos, coordenadora de controle urbanístico da Prefeitura Municipal de Guaíba. E do lado aqui está nosso colega, nosso debatedor Daniel Lima, para falar sobre as dúvidas sobre o auxílio reconstrução. No início tem gente, no início de maio, logo depois tem gente. O governo federal
anunciou um auxílio reconstrução de R$ 5.100, né, para todas as famílias que foram atingidas pela enchente que devastou grande parte daqui da nossa cidade e, infelizmente, do Rio Grande do Sul. Então, para tirar essas dúvidas, que está crescendo aqui na cidade, essas dúvidas, está aqui a coordenadora, que vai esclarecer essas dúvidas da população. Antes de passar para a Tati, eu queria passar para o Dani. Seja bem-vindo, Dani. Pedro, é um prazer estar aqui novamente e acredito que vai ser muito importante a gente ter a presença aqui da Tatiana Santos, que na condição da coordenadora municipal do controle urbanístico vai poder esclarecer e tirar todas as dúvidas, porque de fato os munícipes, e não somente aqui em Guaíba, mas em todo o Rio Grande do Sul, existem muitas dúvidas com relação à questão do auxílio reconstrução, que aqui a gente vai poder estar esclarecendo aí para quem está acompanhando aí o podcast. Tati, seja bem-vinda. Muito obrigada, então. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser uma oportunidade bem interessante e boa para que a comunidade alcance essas questões que estão afligindo a todos, né? Porque há muita ansiedade na não confirmação dos dados ou na não confirmação desse pagamento que vai ajudar tantas famílias. Tati, para começar, tu tem quantas famílias já cadastradas hoje no nosso reconstrução? Então, hoje nós temos um total de CPFs únicos cadastrados de 12.507. Ou seja, nós já tivemos 18.191 cadastros no total no questionário até o domingo, né, dessa semana, onde a gente suspendeu o questionário e trabalhou mais 2 dias ajudando a arrumar os cadastros de quem tinha feito uma ou várias vezes, tá? Mas havia erro ainda e a gente não conseguia enviar. Então, dos 18.191, 12.507 cadastrados únicos. Então, esses foram o número total de tentativas de famílias que tentaram se cadastrar. Sim, sim. E qual foi a maior dificuldade da prefeitura com esses cadastros? Tu sabe me dizer? Na verdade, a gente criou uma espécie de rotina, né? Depois de receber do governo federal a tarefa de criar um questionário ou fazer um levantamento, cada prefeitura escolhia de que forma ia fazer isso. Então, nós tivemos pouco tempo entre o lançamento do programa, a abertura para os municípios e a abertura para os cadastros das pessoas. E muito pouca informação sobre isso. Como faríamos? Então, cada município, eu entendo que o governo federal deixou livre, porque algumas prefeituras têm muita informação, muita tecnologia, como uma Procergs, por exemplo, em Porto Alegre, mas outras não, principalmente do interior, não tem geoprocessamento, então tem dificuldade na localização de suas manchas. Então, para nós, o mais difícil foi a questão da comunicação, assim, das informações fornecidas previamente do governo federal, e, num segundo momento, a questão de levantamento de manchas no território a respeito das enxurradas, daquilo que foi afetado por chuva. Porque a chuva vem torrencial, enche uma determinada região e logo se esvai à medida que para a chuva. Então, isso não deixa tanto resquício, é uma água limpa, é diferente da água da enchente. Então, foi as nossas 2 maiores dificuldades, no meu entendimento. A gente sabe que algumas ferramentas, né, Tatiana, são utilizadas, como você falasse, sobre a mancha, enfim, algumas das ferramentas, uma das mais utilizadas é o georreferenciamento, né? E foi utilizada alguma outra ferramenta nesse sentido para que se pudesse fazer essa verificação das áreas atingidas? Então, o georreferenciamento a gente já tem ele em construção desde 2009, implantado desde 2011 no município. E a partir disso, o georreferenciamento é uma ferramenta que tu alimenta gradativamente, né? Ela nunca para. Quanto mais dados tu der para ela, mais informações ela te devolve. Lá pelo dia 9 de maio, tá? Nós fomos a campo, eu e mais os meus técnicos lá, os técnicos do meu departamento, fazer o levantamento da mancha, que a gente chama, das manchas de inundação. Ao mesmo tempo, nós estávamos fazendo um relatório técnico de vistoria a respeito de todas as águas que afetaram o território
urbano da cidade. Só um momento, foi interromper por problemas técnicos. Estamos interrompendo agora e já voltamos. Pode continuar. Então tá, retornando. Então, assim, a gente foi a campo para levantar essas manchas. Foi, inclusive, uma iniciativa prévia, porque o governo federal lançou a iniciativa mais para o final de maio, e nós fomos ali nas primeiras semanas, ali na segunda semana da enxurrada, a gente foi a campo fazer esse levantamento da mancha da enchente. O que a gente fez? Durante o período em que o nível estava máximo ou ali oscilando em no máximo 10 centímetros, a gente percorreu desde a Zona Sul, lá da Rua Amaral Ferrador, junto a Santer, todo o território até a Ney Brito ali, no Mato Alto, que a gente chama, para o lado do Guaíba, para levantar onde estava o nível naquele momento. Percorremos também a Santa Rita, que naquele momento já estava sem água, porque foi uma água que veio do Jacuí, né, saiu da calha dele em 20 quilômetros, passou por ali em 5 dias, esvaziou a Santa Rita. Mas levantamos, inclusive, o nível onde ele estava em relação ao rio. O mais difícil para nós, como eu disse antes, foi a questão das enxurradas, porque elas vêm, ocorrem, naquele momento inicial, lá de 29 de abril a 4 de maio, a gente ainda estava envolvido com a questão da enchente, e essa parte da enxurrada, algumas áreas a gente tinha notícia, porque os times da Secretaria de Infraestrutura tinham ido a campo e tinham verificado, mas nós não tínhamos essas informações. Então, depois disso, tivemos pelo menos mais 3 grandes precipitações de chuva, ou seja, muita chuva em pouquinho tempo, e nessas 3, a mesma equipe técnica foi a campo fazer os levantamentos de onde as vias estavam ficando alagadas e que não davam, a drenagem não estava tendo a capacidade, e com isso invadia os terrenos. Então, dessa forma, a gente fez esse levantamento de campo. A gente não partiu somente, por exemplo, de imagens de satélite, ou informações terceirizadas. A gente foi a campo fazer efetivamente. Então, hoje, a Secretaria de Planejamento, a Prefeitura Municipal, tem uma informação concreta e real das suas áreas alagadas. Quando alguma pessoa reclama que a sua rua não está incluída, a gente faz uma verificação a partir de imagens e das nossas informações a campo e das viabilidades que isso tenha ou não acontecido. Por exemplo, às vezes, terrenos mais baixos, eles enchem mesmo de água. Então, a gente faz uma inclusão daquele endereço, mas não que a gente inclua toda a região na mancha, porque as manchas a gente tem convicção daquilo que foi levantado. Até porque tem algumas situações que alguns municípios declaram, enfim, redes sociais, enfim, a gente viu muito a respeito desse refluxo do esgoto, enfim, da questão própria do pluvial, né, que a gente sabe que, por exemplo, ali uma região, Parque Florida, né, que teve foi um pouco afetado, assim, óbvio, não chegou a invadir as casas, ficou andando meio fio a água, mas a gente sabe que o Guaíba não chegou até ali, mas teve um contrafluxo que veio pelo próprio esgoto, né, e com essas situações que ocorreram, assim, pontualmente, que você colocou, tiveram que ser feitas algumas diligências em algum imóvel para se verificar se de fato houve algum dano que não estava registrado pelos levantamentos anteriores? O que acontece, assim, ó, o programa, ele fala em domicílios atingidos, né, pela questão de desabamento ou de águas, enxurradas ou enchente, inundação, né, ou inundação. Então, não há, ele fala, danificados por. Lá no meio do programa, ele diz, para aquisição de mobiliário e eletrodomésticos. Então, ou seja, estar atingido no seu interior. Esse foi a premência do programa. Embora, como eu disse, eles lançaram tudo muito rápido, sem muitas definições e sem muitas respostas. A Florida, por exemplo, não foi só por chuva. Ela efetivamente teve o Lago Guaíba invadindo as suas terras, através do que a gente chama do princípio dos vasos comunicantes, ou seja, encheu o rio, volta pela drenagem, a drenagem não escoa, e aquela água ficou estabilizada ali durante muito tempo.
Então, efetivamente, grande parte da Florida foi, sim, atingida pelo Lago Guaíba. Uma parte central, que ela é mais baixa. Então, tu vem do lago, tem uma área superior ali na Rui Barbosa, ela desce de novo e sobe para Adão Fox. Então, tem uma região central ali que, de fato, foi afetada pela água do lago, além das chuvas. Diligência específica para ver alguma casa, nós estamos fazendo, principalmente agora que baixa, para ver os danos estruturais causados, para ver se a pessoa consegue voltar ou não. Aí, através, inclusive, de parceria do meu departamento com o departamento da colega, que é de engenharia, porque daí nós dividimos aqueles que cuidam do urbanismo e aqueles que cuidam das edificações. Então, a medida por demanda, a medida que as pessoas pedem, a gente faz. Mas, para a verificação da mancha, a gente usou imagens... Desculpa. Imagens de satélite, inclusive da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, que aí eles têm imagens mais recentes do que, por exemplo, a gente consegue acessar no Google Earth. Utilizou diligências, mas assim, ó, em massa. A gente não foi unitariamente na casa da pessoa. A gente usou vamos ao local, vamos ver. Vários endereços que não estavam, principalmente os vindo da chuva, as questões de recorrência da chuva, a gente pediu para fazer protocolo, para averiguar fotos, imagens, tudo que eles tivessem para nos dar. Um caso polêmico, por exemplo, é a questão do Petim. Aí nós tínhamos vídeo daquela entrada do Petim, que todo mundo deve ter visto, aquele caminhão quase na janela. Então, a gente foi juntando esse tipo de informação que se tem na internet, que se tinha dos vizinhos, e fotos deles, fazendo algumas diligências. E, por exemplo, dias de chuva, nós fomos pelo menos 3 a campo. Então, eu e a equipe, bota de chuva, capa de chuva, no local, durante a chuva, algumas pessoas atingidas, e eu entendo a aflição deles, dizia, vem aqui bater foto. Eles não entendem o quanto era importante esse papel que a gente estava fazendo, porque era dali que sairia a questão da mancha, que poderia incluí-los ou não, para poder acessar o auxílio recurso. Trabalho técnico, né? Tinha que estava sendo feito, né? Desconhecimento da população, às vezes, né? Por isso que é importante saber o que a gente está esclarecendo, né? Como se fala muito agora sobre o turismo da tragédia, né? E que em algumas cidades, como no Vale do Taquari, se revelou isso. Mas, de fato, há necessidade desse trabalho técnico, como você colocou, né? E a população desconhece isso porque as tragédias, na forma como aconteceram, elas, né, nunca aconteceram até então. Sim. Tati, e teve casos de cadastros fraudulentos em locais que não foram atingidos pela enchente? O que acontece? A partir do que a gente faz a mancha, a gente pega todos os logradouros que estão ali e usa a numeração inicial e final atingida. Por exemplo, digamos que uma das vias pegas, por exemplo, foi que alonga o centro mesmo aqui, a João Pessoa. Tá? A João Pessoa foi pega todo, mas tem vários segmentos. A São Geraldo ela é gigantesca, por exemplo. E a São Geraldo, bem no início dela, depois da curva, ali depois da lomba que tem antes do Matadouro, ela já começa a ser São Geraldo. Então, ali foi atingido, o restante não. Só que a gente tem a numeração inicial e final daqueles imóveis que foram atingidos. E isso vai num arquivo separado para o governo federal, dizendo o CEP, a rua, o número inicial e o número final. Então, teve gente que pegou aquela rua e não estava naquele CEP, que era um outro CEP, porque era de uma outra parte da São Geraldo, por exemplo, São Geraldo como exemplo, e incluiu. O que ocorre? Chega lá em cima do governo federal, a numeração dela não está incluída. Aí o governo federal nega. E é por isso que está tendo tanta demora do governo federal em algumas respostas. Por que alguns, assim, mas o meu cadastro foi na mesma época de uma pessoa e não saiu dinheiro e o dela já saiu. Por quê? Porque em alguns casos eles estão tendo mais dificuldade de verificação. Tá? Então, houve tentativa de fraude das mais variadas possíveis. E, inclusive, algumas coisas que nos preocupam e preocupou alguns cidadãos, porque, por exemplo, um caso que nós tivemos é um colega do município que foi atingido, fez a solicitação no endereço dele, e havia uma outra pessoa com comprovante de residência no mesmo endereço dele que se disse atingida, mas a gente sabe que na casa dele só tem ele e a família dele. Então, assim, tem fraudes das mais variadas possíveis. A gente tentou minimizar isso, por quê? Porque tão logo que o governo lançou a informação do auxílio, chegou para nós uma carta
da Corregedoria da União, dizendo, a responsabilidade é toda, é autodeclaratório? É, mas a responsabilidade de pagamento é do município, ou seja, do prefeito. Então, há essa preocupação e esse compromisso com isso, por causa dessas questões. E pegamos das mais variadas fraudes, sim. Sim. E cadastro incompleto? Cadastro incompleto, por exemplo, quais os erros mais recorrentes, de uma forma geral? Por exemplo, teve gente que no nome botou e-mail. Teve gente que botou só o primeiro nome. Teve gente que botou o CPF no campo nome. Teve gente que botou nome sem CPF, ou CPF sem nome. Teve muitos erros, repetiu o seu nome no responsável familiar e lá na família, como membro da família. Inclusive, a gente fazia uma brincadeira que dizia, passou no psicotécnico, no psicológico, se incluiu na família, mas rodou no questionário, porque não podia repetir o seu nome. Um dos principais cruzamentos que o governo federal está fazendo é cruzar CPFs repetidos. Então, por exemplo, quando cruza ele no responsável da família e no familiar, já dá erro. Então, temos assim, e aí mais uma infinidade de erros, em quase todos os campos nós tivemos erros. CPFs com o número digitado errado e daí a verificação não acontece. CPFs com menos de 11 dígitos ou com mais de 11 dígitos. Por exemplo, data de nascimento. O governo diz que só vai pagar para pessoas acima de 16 anos. Nós tivemos muita gente que botou data de nascimento como se fosse agora, botou a data de hoje, sabe? Não botou a data definida. Sim. Ou não botou data, daí deu erro também. Então, tem algumas coisas que o governo federal nos pedia e outras que nós colocamos no questionário a fim de conseguir fazer um filtro para aquelas perguntas que nós fizemos para o governo federal e ele nos respondeu, e que as pessoas estavam preenchendo. E teve gente que preencheu 5, 6 vezes o questionário. Porque ficava naquela angústia, será que foi? Né? Ou não prestava atenção. Por exemplo, teve gente que repetiu o nome no responsável familiar, no nome da mãe e no familiar, sabe? No mesmo questionário. Sim. Ainda deve ter pensado, esses caras estão perguntando 3 vezes a mesma coisa. Então, assim, nessa angústia de alcançar o recurso, eles não estavam lendo. Tu falaste sobre essa questão, eu até vou aproveitar esse gancho, porque é uma dúvida recorrente das pessoas, né? O governo federal até falou sobre isso no início, mas a gente sabe que também essa situação vai gerar uma grande dificuldade, principalmente para o município, que é referente àquela questão que nem você falou, na hora do cadastro tem várias famílias no mesmo pátio, no mesmo endereço, né? Tem 3, 4 residências, né? Que é a laje, o filho mora junto, o cunhado, enfim. Como é que está se dando essa questão? Está se havendo muita questão da análise? Está tendo que fazer diligência, assistência social para verificar isso? Como é que está funcionando essa logística? Assim, lá no início surgiu essa questão. Por exemplo, nós já tínhamos pensado na questão, por exemplo, eu sou dona de um terreno, de um imóvel, tá? E eu alugo ele para o Pedro, por exemplo. Quem ganha? Eu, o proprietário, ou o Pedro, que está lá dentro? E é por isso que a gente diz que a questão do programa é pagar o que está interno, o que é móveis e eletrodomésticos danificados. Por quê? Porque eles nos responderam, no caso entre proprietário e inquilino, quem recebe é o inquilino. Então, foi a nossa preocupação sobre os cadastros duplicados. Não tanto no sentido... e aí surgiu a questão, e se eu moro mais de um no mesmo terreno, como é que eu faço? Então, assim, o que no início começou a demorar muito as nossas análises e alguns cadastros para irem para lá, para o governo federal, exatamente por isso. Mas não é como a população acha que a gente não queria pagar. É diferente. A gente queria conseguir entender o cadastro, que era legítimo, de 2, 3 famílias no mesmo terreno, para conseguir diferenciar os endereços, para poder mandar o maior número de dados para lá. Sim. Só que, para isso, aí era manual. Era o quê? Era olhar a conta de luz ou de água, a conta que ele tinha posto, comparar as fotos dele para ver que ele está falando de interiores diferentes, para a gente conseguir olhar no nosso cadastro imobiliário, o nosso georreferenciamento, quantas casas a gente tinha aquele imóvel, olhar na base de dados do IBGE quantos cadastros foram respondidos em 2022. Não, realmente, esse endereço é 2, cara, nós temos que separar, esse cara tem que receber. E aí, só que isso começou a demorar para ficar em análise. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a negar para eles virem fazer o recurso. E aí, a partir do recurso, fazer as análises. E a gente, desde o começo, o governo federal não deu uma data de término. Ele nunca falou nisso até o sábado que ele divulgou ser oficial, que ia acabar na terça.
Quando a gente viu isso, eu disse, gente, a gente não vai conseguir ajudar as pessoas como a gente estava tentando fazer desse jeito. Então, vamos fazer o quê? Vamos aprovar todos os cadastros, haja ou não duplicidade, e vamos mandar para lá. Então, todo mundo que estava suspenso por duplicidade, porque a gente queria arrumar bem direitinho para ir certinho, para não dar problema de endereços repetidos lá, a gente pegou e liberou assim para o governo. Então, por exemplo, enquanto a gente estava em atendimento domingo e segunda na prefeitura, que a gente atendeu mais de 1.200 cadastros, agora mais de 1.200 famílias, entre domingo, segunda e terça de manhã, a gente estava, em 2 momentos, a gente estava fazendo uma análise de dados em massa lá dentro, alguns colegas, para a gente conseguir liberar esses arquivos para o governo federal, para que mais gente alcançasse, com um pouquinho de segurança de que vai receber. Aí, então, tinha gente que estava na fila e depois, infelizmente, de um período extenso de espera, acabou olhando, agora tá, então, beleza, pode ir, porque agora é com o governo federal, só tem que esperar para aprovar. A gente não tem certeza das inconsistências que o governo federal pode apontar nessas questões dos cadastros repetidos. A gente tentou minimizar o máximo possível. Hoje, por exemplo, todos os atendentes que estão lá, e quem cuida é a Rivana, minha colega também, que é outra coordenadora de outro departamento, eles estão com a ordem assim, tenta entender o problema da pessoa, quantas casas tem num terreno, e tenta botar ali no complemento, por exemplo, fundos, frente, lado esquerdo, lado direito, para diferenciar um cadastro do outro dessas pessoas que ocupam várias unidades familiares dentro do mesmo terreno. Você falou sobre essa força-tarefa inédita, né, com relação a todo esse trabalho massivo que foi feito. Se a prefeitura realocou muitas equipes, quantos servidores ficaram envolvidos em toda essa atividade, nessa força-tarefa e desses cadastros, Tatiana? Então, os cadastros, assim, como eu disse, o governo federal não disse para nós como fazer. Cada prefeitura faria como quisesse. Nós resolvemos fazer via formulário do Google Forms. Tá? Fizemos uma série de perguntas para o governo federal, algumas vieram com respostas específicas, bem claras, outras nem tanto. Vieram só com o conceito do programa de família desalojada e desabrigada. E aí, a partir disso, nós botamos esse questionário no ar, tá? Para ele funcionar naquele período. E nós estabelecemos uma metodologia. Por quê? Por que eu me envolvi? Porque as manchas foi papel da minha secretaria, porque é território, é disso que a gente cuida lá, é disso que o meu departamento cuida, território da cidade, ou da área rural, mas território do município. Começamos a trabalhar com assistência social e nós. Aí eu acho que tinham 3 ou 4 membros. Daí tinha um pessoal da governança que estava montando esse formulário. Tinha os voluntários que estavam com a governança, que também eram funcionários, uma delas. E eu estava lá, então, para ver essa questão territorial. Eu disse, os cadastros duplicados, por exemplo, efetivamente é minha responsabilidade. Então, eu estendo a minha equipe para a gente fazer essas verificações, esses envios. E disse, eu preciso de alguém que entenda muito de Excel e preciso que a gestão me dê alguns posicionamentos. Então, o que fizemos? Acabou que se desprendeu da governança esse questionário e aí ficou sob a minha tutela, com o auxílio dessa outra colega, a Rivana, que faz essa parte de atendimento, porque a gente viu que não ia ter o que fazer. Então, aí nós já estávamos com 3 pessoas envolvidas. Eu envolvi mais um colega do orçamento, o Rodrigo, um do cadastro, que é um geógrafo, tá? Então, 5. E esse, basicamente, é o time técnico, digamos, por trás das decisões do questionário. Fora isso, nós temos mais 6 posições de atendimento no salão. Tivemos um reforço nesses 3 dias de mais 3 pessoas fazendo atendimento. E a comunicação tem trabalhado conosco na ideia de criar os cards, para que a gente possa divulgar. Então, isso a gente quer ver agora, se nessas 2 semanas a gente alcança um maior número de pessoas, porque muita gente chegou depois de domingo dizendo que não tinha preenchido ainda, porque não sabia, porque não isso, porque não aquilo. Então, a gente quer atingir o maior número de pessoas que saibam para eles preencherem, porque tem que ser eles a preencher. Ele é autodeclaratório porque existe uma questão do dinheiro. E se o dinheiro tu preencher com alguma inverdade, tu pode ser responsabilizado por isso. É isso que eu ia perguntar agora. Tem um número de pessoas que não fizeram cadastro?
Então, vou ligar aqui só para ver os números para poder te dizer, assim, ó, partindo do pressuposto que eu tenho 12.507 CPFs, tá? Únicos lá preenchidos, mas o governo federal recebeu 11.610 desses formulários e nós tínhamos uma previsão entre 12.300 e 12.500 unidades afetadas. Então, dessas 12.500 unidades, teoricamente, todo mundo já preencheu, mas todo dia chega alguém dizendo que não preencheu ainda. Então, qual é a nossa maior preocupação agora? Ruas que foram atingidas, principalmente na questão das enxurradas, e que não estão incluídas no questionário, porque aí eles não conseguem preencher. Tá? Para a gente poder incluir essas ruas, para essas pessoas poderem preencher o questionário. Na teoria, com os 12.507 CPFs únicos, todo mundo, isso até domingo, tá? Todo mundo que foi afetado pelas estimativas da prefeitura já teria preenchido. Mas todo dia nós temos notícias novas de alguém que não preencheu. Então, separar aquilo que é fato, foi atingido, merece e ainda não recebeu, daquilo que está tentando só receber mais um auxílio, é bem complicado para nós. Sim. E o sedifício? Muita gente está com essa dúvida dos sedifícios, se eles têm ou não direito a esse direito do auxílio reconstrução, porque tem muita gente que diz também, cidade X, os edifícios estão conseguindo, mas agora com a IBA os edifícios não conseguem. Tem essa resposta? O que acontece, tá? Como eu disse, eles lançaram o programa, surgiram as dúvidas de como a gente procederia, quem pagaria, quem teria direito, se era só na mancha. E aí nós mandamos perguntas para o governo federal. Tá? Essas perguntas incluíam, inclusive, assim, apartamentos fora do térreo, que não foram atingidos no interior, mas tiveram. Tá? A primeira era isso, não foram atingidos, paga ou não paga? A primeira resposta veio, só é beneficiário quem teve dano. O apartamento em si não teve dano. Depois disso, surgiu as questões. Mas e a parte condominial, que vai ter uma chamada extra? Por exemplo, então, água no pátio. Tá? Quem só teve água no pátio não teve no interior. Mas também vai ter danos de muro, danos de portão eletrônico, dessas coisas. Água na rua. Eu não pude sair do meu imóvel. Eu não conseguia entrar e sair. Então, eu tive que ficar alojada na casa de algum conhecido. Eu fiquei sem água, sem luz, estragou minhas coisas dos freezers. Então, tudo isso foram perguntas que surgiram. E nós mandamos para o governo federal. Algumas nós tivemos uma resposta clara, outras nem tanto. E algumas baseadas. Então, assim, o que a gente tinha dito? Se não paga água na rua, água no pátio, não pagaria o apartamento. Nas respostas que vieram do governo federal, a gestão analisou e chegou a essa conclusão. Muitos recursos e muitos cadastros a gente custou a mandar para o governo federal porque a gestão levou um tempo para se decidir, tentando minimizar, tentando atender o maior número de pessoas. Mas, como eu disse, como há uma responsabilidade sobre esse dinheiro, e essa responsabilidade é do prefeito, com comprometimento. A gente sabe que outros municípios pagaram um apartamento, porque o que eles fizeram? Eles pegaram o questionário do Google Forms, eles colocaram única e exclusivamente as perguntas do governo federal, mandaram para a população preencher e mandaram para o governo federal. Por exemplo, Canoas publicou lá no início que tinha mandado 70 mil cadastros, não sei. Mas a gente sabe que o nível de aprovação deles é menos de 50%. Então, por exemplo, nós mandamos para lá 12.507. O governo federal recebeu dos nossos 12.507, 11.610 cadastros que estão em análise. Então, nós tivemos um aproveitamento de envio, porque nós trabalhamos os dados com mais comprometimento, entende? Um maior em termos de percentual. A gente está tentando minimizar, alcançar o maior número de pessoas, mas com uma certa responsabilidade. Então, de fato, os apartamentos houve esse entendimento da gestão, baseado num parecer, e a gente não está efetivamente pagando, a menos que ele seja no térreo atingido. Nós temos, inclusive, mapeado, nós temos 19 prédios no município de Guaíba, 19 edifícios, tá? E a gente sabe direitinho, por exemplo, um deles tem térreos. Os demais é conhecedor que não se há térreo.
para ser atingido. Então, assim, agora, por exemplo, nós temos alguns recursos dizendo que alguns desses tiveram térreo atingido. Esses nós vamos fazer agora, nesse prazo que se tem, vistoria para ver se tem mesmo o apartamento no térreo ou não. Porque o nosso intuito não é tirar de quem tem direito. Mas, assim, a nossa preocupação é não dar para aquele que depois pode acabar tendo que devolver. Por exemplo, o auxílio pandemia, a gente sabe que inúmeros cidadãos tiveram que devolver. Nós conhecemos casos pessoalmente que tiveram que devolver. Então, a gente está tentando pagar realmente para quem tem de direito. E até o presente momento, não pagamos comércio, água na rua e apartamentos. Esses são os nossos critérios de não pagamento. Os águas no pátio, a gente ainda estava esperando um parecer da Procuradoria, o que chegou. E como o nosso formulário estava ambíguo, que algumas pessoas entenderam que só se estivesse na janela eles podiam responder no interior, e nós entendemos que eles tinham esse prejuízo de portão, muro, essas coisas, né, materiais, a gente acabou por incluir no pagamento, tá? Eu entendo, e aí é eu pessoalmente, que esses condomínios, por exemplo, pelo menos os condomínios deveriam receber pelo menos uma vez. Mas como é para CPF, não adianta a gente mandar um CNPJ, sim, por exemplo, do condomínio para lá. Você falou sobre essa questão do aguardando análise, né? A gente sabe, e inúmeros relatos, está chegando inclusive da Santa Rita, a gente tem acompanhado isso, né? De pessoas, que na Santa Rita é incontroverso com relação a que a afetação foi integral, né? De famílias que estão reportando dificuldades porque seguem a análise, né? Sendo que a gente observa de forma aleatória, alguns já receberam e outros não, né? Inclusive a gente verifica que está se criando algumas teorias, né, que as pessoas obscuras que as pessoas têm comentado, como por exemplo, e você vai poder esclarecer para nós, né, Tatiana, já que você está em contato direto, como por exemplo eu ouvi de algumas pessoas, olha, se é uma senhora aposentada que mora sozinha, mandou e está aguardando a análise. Ah, é porque eu sou sozinha, eu não sou uma família, então eles não vão me pagar. Essa informação procede, e com relação a essa questão de aguardando a análise, significa que foi um problema de cadastro ou realmente é a demanda muito alta no governo federal? Então, a gente tem um canal de comunicação com o governo federal, que é um e-mail ou um telefone, tá? Eventualmente, eles são extremamente claros e diretos. Eventualmente, eles são extremamente evasivos quanto às respostas. O mesmo canal que nós temos, algum contribuinte, algum cidadão pode enviar um e-mail, por exemplo, e aguardar uma resposta deles, tá? Mas o que a gente vê? A gente não vê um padrão nas aprovações do governo federal. Então, tem gente que mandou 24 de maio, tem outros que mandaram 29 de maio, e os de 29 de maio receberam e os de 24 ainda não. O que a gente tem visto? E assim, a gente não sabe nem, por exemplo, o que nos preocupou quando repentinamente deu o final do programa. Porque existiam muitas pessoas em análise, alguns assim, que olharam seus cadastros e disseram, meus endereços não estão certos, e negaram. E teriam que voltar para o município para preencher de novo, provavelmente, para a gente reenviar os dados certos, e aí não vai ter mais o programa. A gente não sabe o que faz com esses na próxima vez que acabar o programa, inclusive. Uhum. Então, é uma preocupação nossa. Tem casos, por exemplo, o que a gente tem visto em termos... Como é que funciona o processo? A gente estabeleceu que a gente recebia os questionários, no domingo a gente fechava, durante a semana a gente avaliava aquilo, porque daí a gente estava avaliando cada endereço duplicado para poder corrigir ele de uma forma mais conclusiva, casa 1, casa 2, casa 3, fundos, frente, lado. E aí a gente fazia o seguinte, a gente enviava até a sexta-feira, levava um dia, às vezes 2, para ir entrar em análise no governo federal, e aí depois ficava processando. Durante muito tempo a gente não teve nenhum pagamento, inclusive, para ver. Então, assim, a gente tem os aprovados, onde o cidadão entra lá e confirma, ou se ele olhar que seus dados estão errados, ele nega. Só que se ele negar, ele tem que preencher de novo o questionário e a gente enviar de novo. O que vai acontecer? Ele vai ficar com 2 CPFs lá, 2 processos em análise, ou um já negado e o outro em análise. Como ele já foi... negado não, por exemplo... negado pelo próprio cidadão, né? Dito que não confirmado os dados. Então, esse provavelmente vai ter uma facilidade de pagamento. O que a gente nota? O governo federal está cruzando base de dados do IBGE,
base de dados do CAD único e base de dados do imposto de renda. Então, por exemplo, familiares. A gente tem casos de pessoas que tentaram aqui e tentaram em outro município. CPFs que tentaram ou em Canoas, ou em Eldorado, ou em Porto Alegre, por exemplo. E aí um deles foi negado. A gente tem casos onde a pessoa preencheu dizendo que morava sozinha e outro membro da família preencheu e incluiu ela no familiar. Esse eles estão negando pelo menos para um. Tá? Então, tem várias assim, coisas que a gente está começando a ver no governo federal, mas não teve uma posição do governo federal dizendo para nós o que está acontecendo. Então, a gente só está observando. Quando a gente manda um arquivo de cadastros para lá, automaticamente, na hora, eles já me devolvem se tem algum erro de consistência, assim, de CPF, faltando CPF e nome, ou nome CPF, aqueles erros que eu falei no início ali. Eles já me mandam na hora. O que a gente tem feito? A gente olha, por exemplo, ponto e traço no CPF, acento a gente começou a tirar porque a gente viu que estava voltando. Então, assim, os arquivos que eles devolveram e que a gente consegue arrumar em massa, tirar ponto, botar ponto, arrumar os CEPs, por exemplo, com algum erro, alguma coisa que tenha acontecido, a gente faz em massa isso. A gente muda lá no questionário, já resolve o problema na própria linha dele que ele preencheu e a gente já manda. E como que esse cidadão, Tati, assim, por exemplo, hoje ele abre o Gov e está ali, aguardando análise, espera. É o que está dizendo a mensagem. Espera que o governo federal está analisando. Como é que ele vai saber se tem algum problema naquele cadastro? Qual é a ferramenta que... Porque ele olhou os dados, tá ok, são meus dados aqui, mas estão me dizendo para que eu aguarde. Como é que ele sabe que ele tem que procurar a prefeitura ou entrar em contato? Não, na verdade, assim, depois que a gente envia para lá e entra em aguardando em análise, não tem nada mais que o município possa fazer, tá? A não ser mandar o cadastro dele de novo e a gente nem saberia o que fazer. Então, se ele já está lá, não adianta ele preencher de novo, porque ele só vai botar 2 CPFs lá, o que pode, inclusive, atrapalhar ele próprio, né? Então, assim, o que a gente tem feito? Como é que a gente faz essa análise da planilha? A gente tira os comerciais, a gente tira os água na rua, a gente tira os apartamentos, tá? E aí a gente vê CPFs duplicados, por exemplo, a gente só usa o último preenchimento. E aí isso gera uma segunda planilha, digamos assim, um subproduto. Esse subproduto a gente vê quais desses CPFs a gente já enviou. E aí a gente tira eles. Porque a gente sempre tem que analisar toda a massa de dados, porque sempre pode ter inconsistências. E aí tem alguns erros que a gente começou a ver do governo federal, que a gente mandava o arquivo e ele devolvia, não deixava o arquivo com as pessoas irem, que a gente começou a passar de filtro, que são essas questões de preenchimento, CPF válido, inválido, nome do familiar repetido. Então, isso tudo a gente não passa. E foi isso que a gente fez nos 3 dias, domingo, segunda e terça. E o que a gente conseguiu? A gente conseguiu botar 1.200 cadastros a mais nesse período. Então, eu vou fazer já um avanço, não sei se vocês vão perguntar, mas, por exemplo, o governo federal estendeu até o dia 12 de julho. A gente especificou que nós vamos terminar dia 9 de julho. Por quê? Porque Guaíba está acabando antes. Porque, por exemplo, se a gente deixar para o 12 de julho e der algum problema no arquivo, ou o site estiver cheio, sabe, vai voltar e nós não vamos conseguir mandar. Então, o que a gente pretende? Fecha dia 9, dia 10 a gente analisa a massa de dados e manda já os que já estão certinho. Deu errado, a gente tem 1 ou 2 dias para entrar em contato com aquelas pessoas. Teve pessoas que preencheram uma vez, lá no início de maio, estavam pacientemente aguardando os recursos, que a gente não teve agilidade para responder, porque a gente não tinha prazo, né? E daí, de repente, a gente teve prazo, então a gente disse, nós vamos fazer o máximo que nós pudermos, nós não vamos trancar ninguém. Porque o nosso intuito não era atrapalhar, era conseguir mandar o mais certo possível. E com relação a essa questão que nem você falou, né? Não houve um esclarecimento. Analisando sob um ponto de vista um pouco geral, existe uma boa possibilidade de haver judicialização, né? De pessoas que muito possivelmente vão ter, né, o benefício renegado, assim como o auxílio emergencial. Não sei se o município pensa dessa forma também. Sim. Então, o que a gente tem? A gente tem as respostas, né, específicas do governo federal lá. Inclusive, tivemos uma ação já no município de apartamento, em que a pessoa entrou pedindo uma liminar para o juiz. O juiz disse, eu não vou te dar a liminar, não. Porque se eu dou a liminar, vão incluir o teu nome, vão mandar, e pode ser que tu não tenha o direito. Eu quero entender do município do porquê que ele não está te pagando. Nós mandamos a nossa justificativa para o judiciário, né, naquela ação do porquê que nós não estamos pagando.